Educativa Entrevista. Hoje é o Dia Mundial de Brincar, você sabia? Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, hoje é o Dia Mundial de Brincar. E em 2018 foi aprovado o projeto de lei que instituiu a Semana do Brincar em Curitiba. Graças a esse movimento, muitas instituições se uniram para fomentar o brincar na cidade. Este ano, devido à situação social, não será possível fazer um evento em espaços abertos com aglomerações. Contudo, o desejo de brincar também não mudou, né? Talvez seja uma outra forma de brincar agora que as associações vão fomentar. E para falarmos sobre o Dia do Brincar, conversaremos agora com a psicóloga Cristina Sarturi, da Associação Serpiá, que fica aí na cidade de Pinhais, Paraná. Nós vamos falar sobre esse assunto tão gostoso que é brincar. Bom dia, Cristina, tudo bem com você? Bom dia, Célio. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. Bacana. Olha só, hoje então é o Dia Mundial de Brincar. Conta um pouco essa história aí do Dia Mundial do Brincar. Então, Célio, primeiro gostaria então de te agradecer, né, dessa oportunidade de participar do programa, falando de algo que a gente acha tão importante, que é brincar, né? O Dia Mundial do Brincar, ele foi instituído, nós estamos comemorando 20 anos dele, né? E ele foi instituído porque começou a se perceber que as crianças não estavam brincando. A gente começou a perceber que as crianças vinham diminuindo o seu processo de brincar. E brincar para a criança é coisa muito séria, né? É muito importante que a criança possa brincar, porque o brincar desenvolve pontos muito importantes para o desenvolvimento da criança, né? A questão física, social, emocional. Você sabia, Célio, que brincando é que a criança consegue conhecer ela mesma e o outro? Se ela não brincasse, ela não saberia que ela existe no mundo? Pois eu não imagino uma criança sem brincar. E pior que isso existe, né? Crianças que acabam não tendo essa oportunidade de brincar, não tanto quanto deveria, né? Sim, quando a criança não brinca, a gente perde desenvolvimentos super importantes, porque a gente consegue aprender regras, a gente negocia quando a gente brinca, né? Porque se a gente está jogando um jogo lá de bafo, né? Lembra do jogo de bafo que a gente jogava das muito figurinhas. Já podemos falar aqui da nossa época. Da nossa época, do nosso tempo, né? A gente aprendia muita coisa, a negociar as nossas habilidades. Você via se você era bom de bater a mão, se você não era, se você tinha que mudar um pouco a cartinha para você conseguir, né? Trabalhava a persistência. Trabalham elementos que a gente precisa para a vida inteira, né? Porque quando a gente vai trabalhar, a gente precisa ser persistente, a gente precisa lidar com dificuldade. Veja agora, nessa pandemia, né? Como é que a gente está conseguindo trabalhar? Com muita dificuldade, né? Sim, a ansiedade, né, Cristina? Hoje em dia eu estou vendo muitas pessoas ansiosas por conta dessa pandemia, e isso é reflexo da infância também, né? Da forma com que ela se desenvolveu também. Eu acho que isso tem muito interferência, não tem? Tem, porque se a gente for perceber, por exemplo, um dos problemas da pandemia, né? A gente está tendo que ficar demais com a gente mesmo, né? Sim. E às vezes a gente não sabe se divertir, não é verdade? A gente sabe no primeiro dia que a gente vai assistir um filme, né? Quando começa a dar 5 dias que não tem nada para fazer, a gente começa a se perguntar do que a gente gosta, né? O que a gente gosta de fazer em casa, não é verdade? Sim, muito. E aí a gente tem que ver se a gente sabe se acalmar, se a gente sabe se divertir, se a gente sabe inventar alguma coisa. E brincar é essencialmente criatividade, sério. Por isso que a gente diz que todo mundo brinca, em todas as idades, né? Porque é esse exercício da criatividade sobre nós, sobre os objetos e sobre o mundo. Então, esse tempo da pandemia está exigindo muita criatividade da gente, né? Sim, e bem você falou, não só as crianças necessitam dessas brincadeiras, como os adultos, né? E o que você recomenda para os adultos e para os adultos brincarem também com as crianças, para se divertirem junto com as crianças? Então, a gente tem pensado muito nesse tempo da pandemia, né? O quanto brincar ele é importante para elaborar, né? O brincar ele serve para a gente reviver coisas que foram gostosas. Então, por exemplo, a criança recebe um papá da mamãe, né? E aí ela vai brincar de comidinha, né? Então, ela está revivendo aquilo que alguém fez com ela que foi gostoso na brincadeira. Mas a gente também faz para elaborar aquilo que não vai bem, né? Então, por exemplo, uma criança está com saudade da vovó. E aí a gente pode fazer com ela, por exemplo, um cartão para a vovó, né? Ou a gente pode fazer um jogo
junto com a criança. A gente faz lá um jogo de memória com ela, a gente vai recortar coisas na revista, vai colar lá na caixa de papelão, naquela caixa de sapato que a gente resolveu cortar, que também a gente não tem muito recurso agora, né? E a gente vai preparar esse jogo para quando a gente encontrar a vovó de novo, a gente possa brincar com ela. E aí a gente vai podendo elaborar junto com a criança essa saudade que ela vem sentindo dos amigos, da escola, da professora, de pessoas que a gente tinha convívio, que a gente não está tendo, né? Mas em família, também uma outra coisa que eu acho muito legal são jogos que sejam de carta, contação de história, porque você pode ler um livro para a criança e você também está lendo, né? Está podendo se divertir junto com ela. Você pega uma coisa para fazer, então você pega lá um álbum de família, né? Aquelas fotos que a gente tem lá no computador, que a gente às vezes não olha mais, que a gente bate tanta foto hoje, né? Hoje a gente não imprime mais fotos, né? Só tá no celular e ninguém mais vê. A não Só ser quando você no publica celular a gente não vê mais, né? Então A não você ser pode, quando você por exemplo, publica. organizar com a criança, sabe? Vamos organizar essas fotos por data, vamos organizar para saber quem é a família, vamos montar... Não sei se vocês já viram aquela árvore genealógica para a gente saber, assim, quem que é o avô, quem que é o tio, quem que é da nossa história, né? Isso é bacana fazer, hein? Isso é muito legal. A criança precisa saber sobre a sua própria história, né? Isso vai dando um lugar para a gente no mundo, né? Então, a gente tem muito que trabalhar com as crianças nesse tempo de pandemia, um pouco sobre as histórias das crianças. Como que elas vieram para o mundo, como que elas chegaram, quem que faz parte da nossa família, como que a gente se diverte em família. Então, a minha mãe fazia um bolo, vamos fazer esse bolo que era feito lá pela minha mãe, né? Vamos ver como é que era esse bolo que minha mãe fazia, né? A história ajuda a gente a se fortalecer, né? Quando esses tempos que são difíceis, que a gente está se sentindo muito frágil, assim. Com certeza. Nós estamos falando com a Cristina Sarturi, da Associação Serpiá, da cidade de Pinhais, Paraná, sobre o Dia do Brincar. Hoje é o Dia Mundial do Brincar. Agora me diga uma coisa, Cristina. Nessa época de pandemia, muitas pessoas estão fazendo home office e as pessoas que muitas vezes não estão fazendo home office estão só com as crianças, né, porque não tem um trabalho fixo, enfim. Essas pessoas às vezes não deixam a criança brincar sozinha. Isso é importante de você deixar a criança brincar sozinha? Sabe que uma coisa que eu tenho recebido muito no consultório até, Célio, é a pergunta das mães assim, como que eu vou ficar entretendo a criança o tempo todo nesse home office, né? Ou agora, nesse período que a gente não pode ir a lugar nenhum, né? E que eu não posso levar na casa de alguém, que a criança não pode brincar com os amigos, como que eu vou ficar entretendo, né? E a gente tem falado algumas coisas para as famílias, e uma delas é essa importância da criança brincar sozinha, né? A criança precisa desenvolver essa possibilidade de se divertir sozinha. É isso que no futuro vai fazer com que a gente tenha um hobby, por exemplo, que a gente leia um livro. O que é ler um livro? É a gente fazer uma coisa que a gente gosta sozinho, né? Cantar. Cantar é o quê? É a gente fazer um exercício da nossa voz sozinho. Trabalhar também é isso, né? Então, a gente precisa ensinar nas matrizes da infância aquilo tudo que a gente quer que tenha no adulto. Um adulto que não sabe ficar sozinho, que não consegue ficar em silêncio, é um adulto que vai ter dificuldade depois para trabalhar, para se divertir. Então, a gente precisa ensinar a criança que ela também tem que se divertir sozinha. Você começa lá de pequenininho, então você começa colocando um pouquinho no carrinho e a criança fica um pouquinho sozinha. Você põe um brinquedinho para ela brincar. Você ensina ela a brincar com aquele paninho que ela chacoalha e depois deixa ela brincando sozinha. Depois, quando ela é um pouquinho maior, você vai pôr no tapetinho, põe alguns brinquedos em volta dela, você brinca um pouco com ela, mas também vai deixando ela brincar sozinha. Depois, quando ela é um pouquinho maior, a gente faz uns cantinhos que a gente fala, né? Então, você deixa lá blocos num canto, panelinha no outro, pedacinho de madeira para ela fazer alguma coisa ali no outro. Ela escolhe com o que ela quer brincar, com o que ela quer se divertir, e ela brinca com aquele brinquedo. E, claro, tendo a responsabilidade de guardar no final, né, Célio? Porque senão a gente faz aquela criança que ela se diverte, ela brinca com tudo e, no fim, quem se responsabiliza pelo trabalho é o adulto, né? Sim. Então, bem importante que a gente cuide que eles guardem tudo no final, né? Se responsabilize pelo seu material, senão a gente vai trabalhar e deixa tudo pro chefe depois, né? Sim, mas isso que você falou é muito importante com relação a guardar os materiais e ter essa disciplina e também com relação... Porque tem mães que acham que por estar deixando o filho brincar
sozinho que está sendo displicente. E não, né? Porque você está também desenvolvendo aí a criatividade na criança. Porque eu lembro da época que a gente brincava, a gente tinha lá os soldadinhos pequenininhos, a gente criava histórias com aqueles soldadinhos na nossa cabeça, e sozinhos. Então é importante também você dar um pouco de espaço para a criança brincar, porque eu vejo, até nas redes sociais, a mãe que fica o tempo todo brincando com a criança e filmando a criança, e parece que ela não deixa a criança em paz ali, né? Isso também não é legal, né? Isso também não é legal, até porque você também quer ter teu momento. E se você não ensina teu filho que é bom a gente ter o nosso momento sozinho, como você também vai ter o teu momento e como que você também vai preparar ele para isso que é estar sozinho, né? Então, é importante que a gente tenha, sim, momentos com a criança, que a gente ensine coisas. Eu sempre digo assim, que quando você escolhe estar com ela, você esteja de verdade. Você não esteja no celular, você priorize de não estar ali na tela do computador, né? Você esteja brincando com ela. E depois, num outro momento, ela vai brincar sozinha. E você vai dizer, agora eu vou fazer tal coisa, né? Agora você vai ter que ver o que você vai fazer com o tédio, né? Porque as crianças estão sofrendo muito de tédio, né? A segunda semana que a gente teve aí da quarentena, era um tal de mãe postando, né? Ou mãe ligando pra gente lá no consultório, dizendo, as crianças estão entediadas, a gente não sabe mais o que fazer, né? Falei, isso mesmo. Pergunte para a criança o que nós vamos fazer com o tédio, né? Porque ela precisa pensar sobre isso, né? O que ela vai fazer com o próprio tédio, né? Tá todo mundo tendo que lidar com isso e ela também tem que lidar com isso. Sim, ela também tem que desenvolver algumas atividades, porque senão fica só por conta dos pais, aí cria uma criança totalmente dependente dos pais para tudo, né? Isso, e a autonomia hoje, né? A gente vê quantas crianças perderam a autonomia. Porque no nosso tempo a gente podia ir pra rua, né, Sé? A gente brincava na rua e só voltava às vezes final de tarde para dentro de casa, né? A gente andava de bicicleta por aí. Eu fui andar de ônibus, eu tinha 11 anos, né? Hoje você vê no consultório, assim, o filho tem 16 anos, a mãe está com medo ainda de pôr ele na rua porque ele não sabe ir a 3 quadras de distância, porque por questões de segurança, pela forma como a gente vive hoje, as crianças perderam muita autonomia. Sim, tem muito medo do mundo mesmo, né? Do mundo, exatamente. Por medo do mundo, a gente está poupando as crianças de muitas coisas, inclusive do trabalho doméstico. Porque começou essa coisa, às vezes a gente se misturou com a ideia de que a gente não pode pôr a criança para trabalhar, a gente se misturou com a ideia de que a criança não tem que ter responsabilidade, né? E não é bem assim. Isso, não é bem assim. Cada um tem que cuidar do seu nariz, eu sempre brinco com as mães, né? Então, desde pequena, a gente tem que dizer para ela que ela tem que assoar o próprio nariz, porque o nariz é dela, né? Os brinquedos são dela, ela que tem que guardar. Se ela não guardar e não encontrar, você não procura o brinquedo para ela. Você deixa ela procurar, você diz, está lá onde você guardou. Sim. Ah, você não guardou o teu brinquedo? Puxa, é isso que acontece. Quando a gente não guarda as nossas coisas, as coisas somem, né? É responsabilização, né? Responsabilidade. E tempo, né, Célio? Porque uma outra coisa que as crianças não estão tendo hoje é essa noção de que as coisas levam um tempo para acontecer. A mãe fala para a criança assim, eu não tenho dinheiro para comprar um brinquedo, né? Ela quer um sorvete, por exemplo. A gente diz, eu não tenho dinheiro. Daí ela diz, passa no caixa eletrônico que lá tem dinheiro. Não é o caixa eletrônico que dá o dinheiro, é o fruto do trabalho. Tem um tempo, a gente tem que trabalhar um mês para ganhar esse dinheiro, né? Não é o caixa eletrônico que te dá dinheiro, né? É o trabalho, a criança quer comer um bolo, tem um tempo para fazer o bolo. A mãe tem que fazer a massa, tem que assar, tem que ver o que vai fazer de cobertura, tem que ver se tem ingredientes, né? Se as crianças não participam do trabalho doméstico, elas não ficam sabendo quanto tempo as coisas levam, quanto custa para ter um bolo. Dá trabalho fazer um bolo, né? Sim. E o desperdício de material também é dinheiro jogado fora. Então ela tem que também ter essa noção, né? Que não é vou brincar com trigo, vou brincar com alimentos. Não, o alimentos custa dinheiro. Então não é só brincar, você tem que ter uma responsabilidade em cima daquela brincadeira, né? Exatamente, isso é muito importante a gente ir desenvolvendo com as crianças. E o trabalho doméstico, por exemplo, agora no home office, né? As famílias dizem, como é que eu vou trabalhar, vou cuidar da casa e da criança, né? Então eu tenho proposto para as famílias assim, que quando você vai fazer o trabalho de casa, você leva a criança junto. Isso não quer dizer que ela vai ficar o tempo todo trabalhando com você, mas enquanto você está estendendo a roupa, você vai pegar um pregador de roupa e a gente vai cantar a música do jacaré que quer comer seu pé, e ela vai brincar com o grampo, e ela vai ficar ali conversando com você enquanto você está estendendo a roupa, né? Então, tanto ela está vendo o tempo que as coisas levam, que para ter uma roupinha limpinha dentro da gaveta levou um tempão, né? Dá trabalho e tem um processo, como ela está trocando, fazendo trocas lúdicas que a gente diz com você, que é sabendo um pouco sobre a sua história, é conhecendo sobre o seu dia, você aproveita para contar como é que foi o dia, né?
Às vezes as famílias dizem, a criança não conta nada do dia para mim. Eu falei, mas você conta do seu dia? Você aproveita enquanto você está fazendo uma tarefa de casa para levar a criança e contar um pouco do seu dia? Como que está sendo o teu dia? O que a gente vai fazer hoje? Como que nós vamos nos organizar nesse dia, né? Você diz, olha, então agora a gente vai estender a roupa, depois você vai fazer a tua tarefa de casa, porque tem criança que está tendo tarefa de casa, né? Você vai fazer a tua tarefa, a mãe vai fazer lá uma outra tarefa, uma tarefa que, por exemplo, a criança não pode participar, ou a tarefa do trabalho, né? Ela vai entrar lá numa reunião, e depois disso nós vamos nos reencontrar. E daí nós vamos juntos fazer o almoço, ou a gente vai fazer um jogo de tabuleiro, ou a gente vai aproveitar para fazer uma brincadeira que trabalhe matemática, se você sabe que teu filho está precisando de uma ajuda, né, nessa área. Então a gente faz combinados com a criança, a gente começa o dia organizando como vai ser o nosso dia, para que a criança também saiba onde é a vez dela e qual é o espaço que ela vai ter nesse dia. Fazendo combinados, né, organizando a nossa rotina. Não é porque a gente está em casa que a gente não tem que organizar a rotina. Sim. Né? Mas sabe o que eu acho legal? Acho que todos os pais, né, quem está se preparando para ser pai, deveria fazer um curso ou conversar com uma psicóloga, assim como você, que é uma especialista na área, para dar essas orientações. Eu fui pai com 22 anos, então, realmente, tudo que você está falando, eu estou me recordando aqui, tem muita coisa que eu deixei de fazer com a minha filha por conta do trabalho, por conta da ausência, realmente por conta do trabalho, trabalhava muito, e aí a gente acaba se distanciando um pouco dessas questões. E a gente muitas vezes não sabe o que fazer, né? Então é importante você ler sobre, né, sobre ser pai, ser mãe. É importante você conversar com pessoas que são pais para passar orientações, conversar com os avós, porque realmente não é fácil. Ninguém nasce pronto para ser pai, para ser mãe, né? Existe uma parte, Célio, que a gente descobre que a gente nunca está preparado para ser pai, né? Porque é um encontro único, né? Cada filho é único, né? Se a gente tiver 10 filhos, cada filho é de um jeito, né? A gente diz, é a mesma mãe, é o mesmo pai, cada um saiu de um jeito, né? Porque cada filho é muito diferente, cada filho vem num tempo da vida da gente, né? Você está contando aí, por exemplo, que sua filha veio num tempo que você trabalhava muito, né? Sim. Então, o filho tem que ir se criando também dentro do que é possível, né? Que a gente tem instalado. Mas o trabalho da psicologia, ele vem muito ao encontro das famílias hoje para ajudar as famílias. As famílias também estão se sentindo muito culpadas, sabe, Célio? Eu tenho percebido, assim, que com essa coisa da informação, também as famílias começaram a se sentir muito... que elas têm que acertar muito também, sabe, assim? Que tem que tudo dar certo, que meu Uma filho tem que ser cobrança muito excelente em grande. tudo. E começou a vir uma cobrança tão grande sobre os pais, eu tenho sentido, sabe? E eu vejo que é tão único, assim, esse momento de criação dos filhos, a gente vai tentando também, né? Nós somos uma pessoinha, né, que um dia resolve ter um filho, a gente não é super-herói, né? A gente um dia tem um filho e vai fazendo o melhor que a gente pode, assim, né? Mas a psicologia e o trabalho e a leitura, né, eles vêm contribuir com a gente. Porque, por exemplo, a gente vê que a nossa criança não brinca com nada. Opa, um sinal de alerta, né? A criança está sempre emburrada. A criança, toda vez que vai brincar, não sabe dividir. Então, a gente tem que estar preparado para ver os sinais de alerta com o nosso filho, né? Verdade. O que é aquilo que vem e que mostra para nós que alguma coisa não vai bem. Por exemplo, agora na pandemia, crianças, às vezes, que estão separadas da família, né? Porque às vezes você tem aí pais separados, que os irmãos estão separados agora nesse tempo, né? Ou amigos que a gente brinca todos os dias, que são como da família, né? Que a gente tem amigos que são como da família, assim, né? Sim. Que a gente tem um apreço enorme, né? E as crianças estão sofrendo. A gente precisa agora, nesse tempo de pandemia, muita atenção para ver o sofrimento das crianças, sabe? Para a gente perceber aí quando as crianças estão entrando em sofrimento devido a essa situação social que a gente está vivendo, né? A atenção é fundamental. Olha, Cristina Sarturi, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, aqui no programa Em Boa Companhia, um bate-papo bacana sobre a criação dos filhos, sobre o brincar, nesse Dia Mundial de Brincar. Qual que é a sua última dica aí para os pais que estão em casa nesse momento com relação a brincar com os seus filhos? Conta pra gente, diz pra gente as suas dicas pra gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Gostaria de falar só da nossa ONG, da Serpiá. Se alguém quiser entrar no site, é serpiá.org.br. Pode curtir a nossa página no Face. A gente tem uma brinquedoteca, que é um espaço exclusivo do brincar. E porque a gente entende que o brincar é tão importante, né? E ele tem um processo importante no processo terapêutico. Então, as brinquedistas estão colocando no Face algumas propostas de brincadeira que as famílias podem olhar, né? Também para poder fazer em casa.
E eu gostaria de deixar para as famílias assim, vocês trouxeram na mensagem de hoje, né, algo sobre que a vida devia ser vivida, né? Então eu digo que a vida deve ser brincada, que todos nós devemos nos dar a oportunidade de brincar e de nos divertir, nos dar o direito de ter esse prazer na vida, né? E aí eu convido os adultos, as famílias, que eles possam proporcionar o brincar para as crianças e que a gente possa, nesse dia 28, lembrar de algo tão importante que é brincar e de que buscar a felicidade na vida. Então, eu queria deixar um abraço a todos e dizer brinquem muito. Maravilha, vamos brincar, né? Entre adultos, entre crianças, crianças e adultos, o importante é ser feliz e ser feliz da melhor forma possível, brincando. Muito obrigado, Cristina. Um abraço para você, um abraço para o seu esposo, Ed Carlos, e seja bem-vindo novamente aqui ao programa Em Boa Companhia numa próxima oportunidade. Obrigada, Edson. Obrigada, Célio.